Olá, pessoal. Eu sou a Jennifer, psicóloga, e gostaria de trazer para vocês duas questões. O psicólogo deve fazer terapia? E a segunda questão, o psicólogo só pode atender situações ou casos que ele já passou, ou seja, nós só podemos atender situações em que a gente vivenciou, né? Eu tenho ansiedade, então eu só posso atender pacientes com ansiedade, ou eu tenho depressão, só posso atender pacientes com depressão. Vamos ver? Então, primeiro eu quis colocar, primeiro a gente vai responder essa pergunta, né? Psicólogo deve fazer terapia. Então, quis trazer uma questão, assim, sobre uma curiosidade aqui interessante. A ciência diz que somos um ser biopsicossocial. Costuma-se dizer que o ser humano o ser humano é biopsicossocial. Seu potencial é determinado por suas características biológicas, né, físicas, mas por sua vez, sua ação é influenciada por aspectos psicológicos, como desejos, motivações e inibições, e pelo ambiente social, pressão exercida por outras pessoas, restrições legais. Então, esses três aspectos não podem ser divididos, ou seja, a gente não pode ser dividido, né? Então, nós somos uma unidade biopsicossocial, né? Então, quando a gente pensa na doença, né, no geral, né, seja uma doença física ou emocional, né? Então, como que isso afeta, né, na questão biológica, né? Então, pensando na doença, né, quando a doença são nossas características físicas, quando pensamos em uma doença, por exemplo, entendemos que a causa está no corpo, né? Então, quando a gente pensa numa doença fisiológica, a gente entende que essa doença, ela é caracterizada por uma questão do corpo, né? Quando a gente pensa numa doença emocional, a gente entende que a causa é um problema emocional, né? A gente entende que a gente vai investigar a causa emocional, né? E a questão social, a gente pode entender que está acontecendo alguma coisa relacionada à questão social, né? Isso pode intervir com relação a alguma questão emocional também. Então, só fazendo paralelo, né, analisando essa questão, eu achei importante trazer, porque como eu coloquei aqui, nós somos uma unidade biopsicossocial, então não tem como a gente separar, né? Não tem como eu pensar só na minha questão física e não pensar na minha questão emocional, ou não pensar na minha questão social, né? Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, sim, nós psicólogos devemos fazer psicoterapia, né? Então, mesmo a gente tendo a nossa teoria, a gente não tem esse poder de autocura ou autoanálise, né? As pessoas têm uma visão equivocada que basta estudarmos que já estamos aptos a seguir com a vida sem psicoterapia, né? Se precisarmos, obviamente. A teoria não basta, né? Então, você, colega que já está formado, está se formando, provavelmente já ouviu do seu professor que a gente precisa estar nesse processo de psicoterapia, né? Então, se você não marcou ainda, você pode marcar, porque é muito importante, né? Se você, obviamente, precisar, né? Porque como eu coloquei aqui, a psicoterapia algumas pessoas podem seguir a vida sem uma psicoterapia, né? Mas é importante que para nós, psicólogos, isso seja fundamental. A segunda questão, o psicólogo só pode atender situações ou casos que ele já passou? Isso é uma questão, né, como eu coloquei, então, para exemplificar. Então, o psicólogo, por exemplo, tem um transtorno de ansiedade, então esse psicólogo só vai poder atender pessoas com transtorno de ansiedade, né? Então, eu coloquei essa questão e eu vou trazer um caso clínico até para exemplificar. Então, já pensou se fosse assim, né? Então, um médico, por exemplo, só poderia atender, um médico oncologista, por exemplo, só poderia atender se ele tivesse sido diagnosticado com câncer, né? Ou um dermatologista só poderia ser dessa especialidade se ele tivesse um problema de pele, né? Então não faz sentido. Então, para nós não
a nossa vivência pessoal não faz sentido, né? Então, não tem importância, sim, a nossa vivência clínica, né? Então, vou trazer para vocês aqui um caso clínico, né? Então, um paciente, vou nomear de A, então esse paciente A adulto, ele trazia algumas questões pessoais, mas em determinada sessão ele trouxe sobre o filho dele, né? Então ele tinha um modo muito peculiar de tratar o filho dele, né? Ele era uma pessoa muito rígida, inflexível, e com o filho dele não era diferente, né? Então, num determinado momento, numa determinada abordagem que eu fiz com o paciente, num determinado manejo que eu fiz com o paciente, eu fui abordada e o paciente me perguntou se eu tinha filho, né? Então, essas questões que normalmente nós profissionais somos surpreendidos pelos pacientes, né? E os pacientes vão nos perguntar se a gente tem filho, associando a nossa vivência pessoal à nossa capacidade de conseguir atender e compreender a história deles, né? Então, nesse momento, né, obviamente a gente vai decidir se a gente vai nós profissionais, a gente vai decidir se a gente vai responder para o paciente ou se a gente vai falar para o paciente se aquela pauta é realmente importante para a terapia, né? Mas nós não precisamos ter filhos, ou ter marido, ou ser casado, ou ter cachorro, né? Para fazer um bom atendimento. Ou seja, a nossa vivência pessoal, ela não vai impactar na nossa vivência na clínica, né? No entanto, muitas vezes a gente passa por algumas questões, né, pessoais, e se a gente elaborou essa questão, né, se a gente vivenciou essa questão de forma funcional, de forma positiva, se a gente elaborou, né, se a gente ressignificou, a gente vai ter um olhar diferenciado para essa questão, né? Então, as nossas vivências pessoais podem sim impactar a nossa vivência clínica quando bem elaboradas, né? Mas, obviamente, a gente não vai dividir essas coisas com o paciente, isso vai ficar internamente só, né? Como a psicoterapia, ela não é um bate-papo com o paciente, né? Então, não é um chá da tarde que o paciente vai falar pra gente assim, nossa, eu tô vivenciando esse processo, e a gente vai falar para ele, nossa, mas eu também tô vivenciando, né? Então, a psicoterapia não funciona dessa forma, né? A psicoterapia, ela é algo pautada numa técnica, né? Num manejo, ela é uma ciência, né? A psicologia é uma ciência, então não é um bate-papo, né? Então, mas se a gente tem uma vivência, isso sim pode impactar no nosso trabalho de forma positiva, né? Mas o fato da gente não vivenciar as questões que o paciente nos traz não faz com que a gente não seja capaz de atendê-los, né? Então, isso também é importante a gente colocar para os pacientes, né? Porque muitas vezes o paciente vai ficar inseguro com relação a isso, né? O paciente vai falar, poxa, mas essa pessoa não passou pelo que eu tô passando, essa pessoa não tem filho, como que ela vai saber, como que ela vai conseguir me dar uma orientação, não é mesmo? E aí, gostou desse conteúdo? Se gostou desse conteúdo, acesse a plataforma A Nova Classe. Lá você vai encontrar o curso Práticas Clínicas na Psicologia. Nos vemos lá! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.